Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso segundo seminário a respeito do feirão do imposto, juntamente com a CIL Jovem, demais parceiros. Queremos agradecer a presença também dos alunos aqui do SEDUP, que estão participando deste seminário. É a segunda vez que nós realizamos aqui na Câmara de Vereadores, em parceria com a CIL Jovem, e agradecemos pela presença de todos vocês e que possamos ter uma noite bastante produtiva, com informações importantes que serão repassadas durante este momento. Já quero agradecer aos vereadores Tiago Oliveira, vereador Osni, vereador Bruno, o vereador Jair Júnior, o vereador Maurício Batalha, que estão aqui conosco também participando deste seminário. Passo ao mestre de cerimônias. Muito boa noite, senhoras e senhores. É com prazer que a Câmara de Vereadores do município de Lages os recebe na noite de hoje. Uma realização da CIL Jovem em parceria com a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, CONAGE e Câmara de Vereadores. Convidamos para fazer parte da mesa de trabalhos a coordenadora do Feirão de Impostos 2019, a CIL Jovem, Sabrina Manfroy. Convidamos o coordenador da CIL Jovem, Tiago Mazuri Andrade. Convidamos o coordenador do Núcleo de Contadores da CIL, NUCONTE, senhor Aldo Esmério. Convidamos o senhor secretário municipal de Desenvolvimento e Turismo de Lages, senhor Mário Heller. Convidamos o presidente da JUSESC, senhor Juliano Chiodelli. Convidamos contador e secretário executivo da AMURES, senhor Walter Manfroy. Convidamos o representante da CDL Jovem, Mário César Alves Júnior. Convidamos o presidente do Conselho Administrativo do Observatório Social, senhor Sérgio João Dallagnol. Comunicamos a ausência dos vereadores com compromissos já pré-agendados do vereador e presidente da Câmara, senhor Vone Schurman, neste ato representado pelo vereador Bruno Hartmann. Também comunicamos a ausência do vereador David Moro e do vereador Pedro Figueiredo. Passamos a palavra ao vereador Lucas Neves. Pessoal, o seminário tem como objetivo a gente falar sobre o feirão do imposto que está sendo realizado em todo o Brasil, e a exemplo do que fizemos no ano passado, debater eficiência, debater burocracia, porque esse assunto de carga tributária está latejando na pauta política do nosso país. Hoje, na CCJ do Congresso, foi aprovado uma proposta de reforma tributária que unifica 5 impostos em um só. Deverá agora ir, então, para a comissão especial que será formada, podendo termos, então, em breve, quem sabe, se assim for possível, o entendimento do Congresso e do Governo, termos uma reforma tributária, que é o que não acontece desde o regime militar, em 1965, quando tivemos uma reforma tributária. Então,
Hoje é um assunto que está na pauta, talvez mais importante do que reforma política, também a reforma tributária, porque nós pagamos muito imposto e o retorno ainda é aquém daquilo que nós gostaríamos de ter em serviços públicos, especialmente. E é por isso que o Feirão do Imposto, realizado pelas entidades aqui no município, traz esse assunto importante. E que os senhores que estão aqui, especialmente os jovens estudantes, possam aprender, porque nós trouxemos pessoas técnicas que vão falar desse assunto e que vão trazer informações importantes para nós. Eu vou passar a palavra agora para Sabrina Manfroy, que está fazendo a coordenação do Feirão do Imposto 2019, que vai falar para a gente um pouco mais sobre o feirão. Boa noite. Estou aqui representando a CIL Jovem e um dos projetos que nós temos é o Feirão do Imposto. Esse ano o tema do nosso feirão é Menos é Mais, então nós estamos trabalhando em cima de menos burocracia e mais eficiência. O Feirão do Imposto ele foi lançado em 2002 na cidade de Joinville e em 2016 ele foi unificado e é realizado anualmente todo mês de maio. O Feirão do Imposto ele tem como objetivo trazer a conscientização a respeito da alta carga tributária para a população. E esse ano nós estamos trabalhando também com o projeto com o programa SCB Mais Simples, onde o programa ele tem como objetivo a abertura de empresas em 5 dias e não em 120 dias, que é a média que acontece. Então, nós sabemos que, a partir do momento que uma empresa é aberta, o intuito do empresário é, com certeza, né, já iniciar a sua atividade e já ter uma arrecadação através da venda do produto. Só que, devido à burocracia, isso acaba limitando. Então, por isso que nós estamos trabalhando em cima dessa causa. Em 2016, o Feirão do Imposto ele trabalhou com o tema de bumerangue, que era o único que vai e não volta, ou seja, nós pagamos e muitas vezes não vemos o retorno. Em 2017, o tema do Feirão do Imposto foi Chega de Mão Grande, que foi trabalhado em cima da corrupção. Em 2018, nós trabalhamos com o tema Pague 2, Leve 1, e abordamos aqui aqui com a participação da Câmara, nós trabalhamos em cima da ineficiência pública nas obras públicas e esse ano, então, nós estaremos discutindo a respeito da desburocratização. Era isso. Obrigado, Sabrina. A gente vai passar também para o Aldo Ismério, coordenador do Núcleo de Contadores da CIL, para que possa falar a respeito do feirão por até 3 minutos. Boa noite a todos, me chamo Aldo Ismério e sou o coordenador do Núcleo de Contadores da CIL. Quero aqui cumprimentar os membros da mesa, cumprimentar também a plateia que nos assiste aqui na Câmara de Vereadores e quem nos assiste em casa através da TV Câmara. O Núcleo de Contadores da CIL trabalha no sentido de proporcionar aos nossos clientes, que são os nossos empresários, as melhores condições para se empreender. E nós vivenciamos no nosso dia a dia muitas barreiras para que a gente possa vencer e empreender. A nossa tarefa como núcleo de contadores é proporcionar um ambiente empresarial mais propício para que a gente possa empreender, o nosso empresário possa empreender, possa gerar emprego, possa gerar renda, possa também pagar seus impostos. A temática do imposto, ela é extremamente necessária. Nós vivemos num país onde existe uma carência muito grande de serviços públicos e nós precisamos muito dos servidores públicos para que cumpram essa carência e através da arrecadação dos impostos que a gente consegue manter um Estado com as mínimas condições para que as pessoas possam viver bem. Muitos são os desafios, muitas são as coisas que precisam ser melhoradas. A burocracia é um grande entrave. Nós vivenciamos muitas idas e vindas, Juliano, e demais aqui, representantes aqui na mesa, muitas idas e vindas nos órgãos de liberação, nos órgãos de fiscalização, para que você possa ter uma licença para trabalhar. Veja só,
empresas com baixo grau de complexidade, vamos aqui colocar um exemplo, um escritório de agrimensura. Ele não produz lixo, não tem nenhuma produção de sonora, ele não faz nenhum resíduo ambiental. Então, por que as condições que ele enfrenta, a fila da liberação dos alvarás para essa pessoa é a mesma fila daquela empresa que tem uma grande complexidade? Veja só, a atenção do servidor público ele deve ser voltada para aquela empresa que merece realmente uma atenção, merece um acompanhamento mais de perto, em loco, com muita conversa e também uma segurança para aquele funcionário público que está ali liberando aquele alvará. Mas nós temos uma dificuldade muito grande em que a maioria das empresas, nós temos ali estatísticas que mostram que até 80%, 90% das empresas são de baixa complexidade. E o empresário, o empreendedor, ele não tem tempo, ele precisa movimentar a sua empresa, ele não pode perder esse tempo. Ele precisa movimentar a empresa, ele precisa gerar emprego, gerar renda e gerar economia, movimentar a nossa economia. Então, assim, a mensagem do Núcleo de Contadores da CIL é de que sempre a gente vai estar atento, cobrando e principalmente participando desses processos para que a gente possa diminuir a burocracia e a gente possa principalmente trabalhar junto para o desenvolvimento das empresas, não só de Lages, mas de todo o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Aldo, pela tua contribuição. A gente vai passar para o Mário César Alves Júnior, representante da CDL Jovem, por até 3 minutos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui por uma causa tão importante que é o imposto. Todos nós sabemos aqui que o imposto hoje, atualmente, custa caro, pois o benefício está sendo muito pouco para nós. E a CDL Jovem tem uma ação, que é Dia Livre de Impostos. Nós não queremos, não estou aqui dizendo que a gente não quer pagar imposto, a gente quer, mas imposto justo. E a CDL Jovem tem uma ação, que vai com a primeira ação deles, é dia 27, na segunda-feira, que é o painel com lideranças que já têm presença confirmada, como, por exemplo, a deputada federal, Carmen Janotto, o deputado estadual, Márcio Machado, e o prefeito Antônio Chon e demais autoridades. E a CDL Jovem, em uma parceria com a TIL, é muito importante essa junção de parceria, em prol do objetivo comum. E dia 30 de maio, terá a dia D, que é onde empresas parceiras, cerca de 40 empresas parceiras, onde vão dispor seus produtos sem imposto em forma de manifestação. E também ocorrerá às 3 horas da tarde, em frente à estátua Correia Pinto, que vai acontecer o apitado. E eu convoco todos vocês a estarem juntos. E obrigado a todos. Muito obrigado, Mário, pela tua participação. A gente vai passar também para o presidente do Conselho Administrativo do Observatório Social, o senhor Sérgio João Dallagnol, por até 3 minutos, senhor Sérgio. Boa noite a todos. Na mesma linha também a questão do imposto, né? Reconhecemos que há necessidade, não tem como viver sem imposto, né? O que o observatório atua e a linha principal dele é que essa aplicação do recurso seja feita da maneira mais transparente e mais eficiente possível, né? E o que a gente tem notado no dia a dia, a população, uma grande parte dela, tem o entendimento que, se não há retenção de imposto de renda na minha folha de pagamento, eu não pago imposto. E basta vocês observar qualquer item que vocês fizerem aquisição, e foi uma atuação da CIL Jovem, me parece, que no cupom aparece o quanto de imposto federal e estadual você está pagando.
e não baixa de 12%, 15%, gasolina até 38% aproximadamente o que se paga. Tá? Então, o Observatório trabalha acompanhando a aplicação de recursos públicos, questionando a sua aplicação e também questionando a necessidade de determinada aplicação de recursos públicos. É a nossa principal atividade, nós trabalhamos incansavelmente, embora o nosso grupo de trabalho, observatório, é composto de voluntários exclusivamente, sem nenhuma vinculação partidária, sem filiação partidária, sem viés político, sem militância política também. Então, principalmente, rigorosamente, apartidário. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor Sérgio. Os nossos próximos 3 participantes aqui do seminário, o Juliano, da JUSESC, o secretário municipal de Desenvolvimento e Turismo, o senhor Mário, e também o contador e secretário executivo da AMURES, o senhor Walter, eles terão 15 minutos para falarem a respeito de imposto, de carga tributária, de desburocratização. Por isso, a gente vai pedir que eles utilizem a tribuna, que assim fica melhor, para que a gente possa... para que eles possam também utilizar bem o tempo. Então, a gente convida, primeiro, o presidente da JUSESC, o senhor Juliano Chiodelli, por até 15 minutos. Boa noite a todos. Quero aqui, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar o vereador Lucas, e em seu nome, e da Sabrina e do Tiago, cumprimentar os demais membros da mesa, secretário Marião, e agradecer a oportunidade. Para mim é uma grande felicidade estar aqui. Quando a Sabrina fez o convite, eu que iniciei há 9 anos, já fui presidente desse núcleo, e quando ela me convidou, eu fui convocado. Eu não sinto como um convite. Eu tenho a obrigação de trazer esses resultados, apresentar projetos do Estado para cá. Porque eu reconheço, é a minha origem, e eu reconheço e valorizo muito o trabalho que vocês vêm realizando. Feira do Imposto eu já participei, já fui coordenador, era outro tema, era outra vertente, mas é um tema muito importante. É muito importante trazer para a sociedade essa pauta, trazer para a discussão, fazer o entendimento, que o público conheça e cobre dos seus governantes, o retorno dele, que, como já dito, não é pecado pagar imposto. O que a gente tem que reclamar é a aplicação dele na sociedade. E eu aqui vou falar sobre um tema muito importante. Quero cumprimentar também meu primo Maurício Batalha, né? Eu tenho muito orgulho de ter o seu primo. Parabéns pelo trabalho. Demais vereadores, Jair, Tiago, Bruno, Osni. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou falar, eu tenho uma apresentação, ela está disponível, vocês estão vendo. Eu vou falar rapidamente sobre a junta comercial, dizer o papel dela, qual é a ação que ela executa no Estado e por que, para introduzir esse tema do SCB mais simples. Então, a junta comercial ela é um órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela é responsável pela integração de todos os órgãos realizadores de licenças e alvará do Estado. Apesar de ela, nos últimos anos, não ter executado isso com grande eficiência, ela ter preocupado com a abertura do CNPJ. Hoje, o pontapé inicial do empreendedor e do contador, a primeira porta que ele bate para abrir sua empresa é na junta comercial. Ela fiscaliza, orienta toda a documentação e gera o CNPJ, que é um dos primeiros pontos para se buscar o alvará e os licenciamentos. Então, é uma estrutura... A Junta do Estado de Santa Catarina tem 126 anos, né? Ela iniciou em 1800 e agora não me recordei o ano, mas é uma instituição muito antiga, através de uma lei federal da época da monarquia, e eu vou passar um panorama para vocês. Então, hoje nós somos em 112 funcionários, mais terceirizados e pessoal de prefeituras no Estado, a gente chega a 130 funcionários. Nós temos um colégio de vogais que são representados por entidades representativas do nosso Estado, FACISC, FIESC, FCDL, OB, CRC, entidades importantes que o vogal ele tem um papel de analisar e deliberar projetos e aberturas de empresas.
Nós hoje estamos em 52 regionais, nós temos 52 escritórios espalhados no estado, mais a sede em Florianópolis. E quando eu iniciei a gestão, dia 1º de março, era 59, e eu vou explicar por que essa diminuição, por que a gente está fechando o escritório ao invés de abrir. Para vocês terem uma ideia da dimensão, até abril deste ano, nós movimentamos 82.858 mil processos. A Junta ela movimenta aproximadamente 280, 300 mil processos por ano com esses 112 funcionários. Pode passar, por favor? Aqui é um panorama dos municípios. Nós estamos em praticamente todas as regiões, municípios com movimento econômico, e realizamos um papel. Por quê? O modelo da Junta ela mudou. Ela sofreu uma verdadeira revolução neste início de ano, no ano do governo Moisés. O governador Moisés, uma das pautas e uma das bandeiras que ele defende é que abrir espaço para o empreendedor. Quando ele me chamou para assumir a presidência dessa grande autarquia do Estado, ele deu alguns desafios. O primeiro dele, facilitar a vida de quem quer empreender em Santa Catarina. Segundo ponto, Juliano, acabar com o papel em abertura de empresa. É uma pauta de governo. Nós vamos acabar com a circulação de papel dentro do governo. Nada mais justo que a gente levar isso para a iniciativa privada, dar esse exemplo. E nós fazendo isso, a gente, além de diminuir o papel, a gente gera agilidade e produtividade na abertura, que eu vou falar mais à frente. Então, aqui é para demonstrar onde nós estamos situados. Pode passar, por favor. Vou falar sobre a Junta Digital. Então, desde o dia 2 de maio, agora, recente, nós mudamos a chave do Estado. Em Santa Catarina, hoje não se abre mais empresa utilizando papel. Esses 59 escritórios, que virou 52, nós vamos eliminar todos. E o motivo é simples. Vou explicar com um bom exemplo. Cidade de Pinhalzinho, oeste do estado, nós temos um escritório com 2 servidores. Hoje o contador, e o Aldo aqui é contador, ele pode elucidar sobre isso. Um contador, ele leva a documentação do empresário, protocola na junta de Pinhalzinho, os servidores conferem a documentação, a junta, 2 vezes por semana, os correios encaminham essa documentação para a sede em Florianópolis, demora 3 dias para chegar. Se tiver algum documento errado, um nome, um acento errado no nome, esse documento volta para a conferência, mais 3 dias. O empreendedor e o contador fazem a verificação e encaminham de novo. Nós estamos falando de quase 10 dias para apenas dar entrada na documentação. Através da Junta Digital, nós desenvolvemos, e já está em implementação em todo o Estado, um sistema onde o contador do seu escritório, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele vai digitalizar essa documentação, protocolar no nosso sistema, e assim que a Junta abrir, nós vamos trabalhar esse CNPJ. Nós vamos abrir empresa em 40 minutos em Santa Catarina. Hoje de manhã, nós estamos fazendo alguns testes, nós abrimos empresas em 5. Se entregar a documentação em dia, em 5 minutos nós vamos abrir o CNPJ. Por isso, eu não tenho mais a necessidade de ter escritórios com altos custos, com estrutura, computador, impressora, pessoas. O governo mudou a retomada, ele deu uma nova dinâmica. Abrir juntas, que sempre foi um desejo de cidades, acabou. Hoje nós vamos se aproximar do cidadão catarinense através da eficiência e da tecnologia. Talvez a junta comercial seja um dos locais do governo onde a tecnologia seja um maior aliado. Nós, através dessa empresa que fornece esse sistema, que ontem nós renovamos o contrato com ela, facilitou, aproximou o governo catarinense das pessoas e de quem quer empreender. Então, nós vencemos uma grande barreira e hoje isso já está implementado, é uma realidade. Se vocês irem aqui no escritório da junta, que fica localizado na CIL, você vai questionar isso. Claro, toda mudança gera transtornos. A gente está passando por um momento de ajuste. A tecnologia ela é uma aliada, mas ela também, em certos momentos, ela precisa até ser adaptada totalmente, que a gente está cuidando disso com muito carinho, para que realmente mude e transforme a vida do empreendedor catarinense. Pode passar o slide, por favor? Então, depois eu vou citar durante a minha apresentação por que a gente está com essa preocupação. Por que abrir uma empresa em 40 minutos se a hora que cai no município demora 3 meses, 120 dias para você ter os alvarás e licenciamentos?
Então não tem motivo a gente ter uma grande eficiência se quando ele vai bater nos órgãos licenciadores e nos alvarás, demora. Mas o SCB mais simples vem para mudar essa realidade. E é o que eu vou apresentar. Eu vou apresentar antes alguns números de Santa Catarina, para vocês terem uma dimensão de como está o nosso estado. Hoje, nós somos responsáveis pela gestão de 887.735 empresas. São empresas hoje ativas em Santa Catarina. Esse mês, vereador Lucas, nós vamos bater um recorde de ter 800 mil CNPJs abertos em Santa Catarina. É um crescimento muito grande. Só nesse ano, nos 4 primeiros meses, foram abertos 46.700 mil empresas. 32% de crescimento, Bruno. Lages acompanhou esse crescimento. Em Lages, nós tivemos 958 empresas com 31% de crescimento. E isso não está regionalizado, está em todo o estado. É a retomada econômica, é a confiança do empreendedor que algo vai mudar. Ninguém abre uma empresa, investe sua energia, seu tempo e seu capital em algo que vai falir. Ele acredita nessa retomada e o momento econômico tem mostrado isso. E em Santa Catarina, nós temos dezenas de números que estão totalmente descolados da realidade nacional. Nós abrimos mais de 42 mil vagas de emprego no estado. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, em 2017, Santa Catarina liderou o ranking de geração de emprego com 31 mil vagas abertas. No ano todo, 2017, líder nacional. Nós já abrimos 42 mil nos 4 primeiros meses. Então, isso demonstra o reflexo, o otimismo e o que a gente acredita, que a economia vai melhorar e Santa Catarina será protagonista dessa retomada. Por favor, pode passar. Mas por que mudar essa realidade? Por que tornar o nosso estado um local menos burocrático, com ambiente de negócios mais favoráveis? Por que buscar toda essa eficiência? E aqui eu vou mostrar um panorama de como está o Brasil no mundo. Como é empreender em outros países? Por favor, pode passar. Hoje no Brasil, esse é um dado que é realizado pelo Banco Mundial, que é o relatório do Doing Business, que ele é feito todo ano, anualmente, e colocou o Brasil, no Brasil hoje, demora 119 dias para abrir uma empresa. Santa Catarina, o indicador é melhor, é 82. Mas ali dá uma dimensão de como é os outros países. E para se ter uma ideia, hoje no Brasil, para você gasta em média R$ 2.038 para abrir uma empresa e bate em 13 portas. Precisa de 13 autorizações para abrir uma empresa. A pessoa que quer investir, gerar emprego, gerar impostos, colaborar com a economia, ela enfrenta um entrave absurdo. E o governo nosso foi constituído dessa forma, e a gente quer diminuir essas barreiras. Pode passar? Essas são algumas das portas que o empreendedor bate para abrir a sua empresa. Corpo de bombeiro, prefeitura, vigilância, junta comercial, polícia civil, são alguns dos órgãos dessas 13 portas que ele tem que bater. E ele tem que bater nessas portas e o servidor público, os órgãos, por lei, acaba duvidando da identidade. Você vai lá com a tua identidade, tem que estar autenticado, mostrando o teu rosto, tem que provar que você é você. E nós viemos para mudar essa realidade. E eu vou avançando, por favor. E agora eu vou mostrar o que a gente pode fazer, né? Enquanto órgão do Estado, enquanto governo do Estado, juntamente com as prefeituras, as 295 prefeituras, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade e ajudar o empreendedor catarinense? Por favor. Nós temos que simplificar. E essa imagem demonstra a realidade. Carimbos, né? Hoje o governo tem uma fábrica de carimbos. Você precisa do papel e do carimbo para avançar as etapas. E essa realidade é muito antiga, isso mudou. O carimbo, hoje, nós queremos eliminar a fábrica de carimbo no serviço público. E agora eu entro na pauta da SCB mais simples. Então, eu quis mostrar para vocês um parecer da Junta, o momento que ela vive atualmente, abrir empresas em 40 minutos, buscando a realidade incessante de abrir em 5 minutos todas as atividades, desde que apresentem. Por quê? Porque a gente precisa mudar o panorama. E, como eu disse anteriormente, não adianta nós abrir uma empresa em 40 minutos, o CNPJ,
e quando ir para os municípios ele ter a dificuldade de bater nas portas. E a junta, como órgão integrador do Estado, e isso é por lei, ela tem o papel de integralizar e fazer uma cooperação com todos os órgãos que são responsáveis por essa abertura, órgãos de alvará e licenciamento. Nós ontem firmamos um acordo com a empresa ProSolution, onde ela já desenvolveu um sistema onde o empreendedor ele vai abrir a sua empresa através de um portal do governo, que eu vou mostrar a tela mais à frente, vai colocar todas as informações, você vai dizer teu nome, CPF, a tua atividade. Se a sua empresa for de baixo risco, baixo grau poluidor e baixo risco sanitário, você vai emitir tu recebe um pré-alvará, você bate na prefeitura e retira teu pré-alvará de funcionamento. O empreendedor, em 5 dias, inicia a sua atividade em Santa Catarina e os órgãos fiscalizadores vão ter até 6 meses para verificar essa atividade. Por que isso? Convenhamos comigo, uma banca de jornal, o bombeiro precisa ir lá fiscalizar para dizer para ele que tem que ter um extintor na parede? A vigilância precisa ir lá e dar as diretrizes para ele? É uma atividade de baixo risco. 85% dos CNPJs em Santa Catarina não precisam ser fiscalizados. A partir do momento que a gente tira esses 85% da fila, nós concentramos a fiscalização e o poder público para cuidar dos outros 15%, que demoram 6, 8, 9 meses para uma liberação. Então, você acaba fazendo os bombeiros e vigilância, todos os órgãos, com maior eficiência atender as empresas com alto grau de complexidade. E a gente faz com que o empresário, 85%, aquele pequeno empresário que gera emprego, gera renda, inicie sua atividade em Santa Catarina. Como que isso vai acontecer? Em 2017, foi aprovado na Assembleia uma lei que regulamenta o SCB Mais Simples no Estado. Apesar de a lei já estar aprovada e em vigor, ela não está em funcionamento, porque depende de tecnologia, depende de mudanças de leis, depende dos municípios. Essa lei, ela coloca o princípio pode passar, o princípio da autodeclaração. Como é que isso vai funcionar para formar de uma forma mais clara para vocês? Pode passar? A abertura de empresa em Santa Catarina vai respeitar o princípio que nós usamos no imposto de renda. Quando vocês fizeram agora, recentemente, o imposto de renda, você coloca todas as suas declarações, todos os seus rendimentos, você assina, dá um ok e manda para a Receita Federal. Se tiver algum problema, a Receita vai te punir bravamente e você vai responder por isso. E nós vamos colocar esse princípio na abertura de empresas em Santa Catarina. Esses 85% dos CNPJs não precisam de fiscalização. O empresário, a partir do momento que ele falar que ele respeita essas atividades e ele assinar que vai cumprir esses critérios, o Estado vai liberar atividade para ele. O princípio da autodeclaração, que é o enquadramento empresarial simplificado que rege a lei. Como mudar isso? Então, nós já temos a lei estadual aprovada. Hoje, nós, enquanto Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, repassamos para todos os municípios de Santa Catarina um modelo de lei para fazer alteração local. E a lei é simples e o texto dela é mais simples ainda. Essa lei tem 1,5 páginas, que ela incorpora na lei municipal o princípio da autodeclaração. Lages, em 2017, Marião, 2018, aprovou essa lei. Lages, nosso município, já está apto e mais 68 municípios em todo o estado já estão aptos para isso. O que falta hoje é a tecnologia, o que falta hoje é os treinamentos, a adequação que a gente firmou o contrato ontem, em 60 dias já vai ter uma realidade diferente no nosso estado. Pode passar, por favor? O que mudou? Mudou que hoje o governo está confiando na palavra do empreendedor. Tu não vai mais lá com a comprovação de residência autenticada, com a tua assinatura, com a tua identidade, dizer que você é você, o governo desconfiando do empresário, tendo a imagem de que ele é corrupto, que ele frauda as atividades, que ele não paga imposto. Mudou. Se o Estado libera para ele em até 5 dias, claro que ele vai ser fiscalizado, mas posteriormente, a atividade dele, isso é dividido por quinais, né? Já tem uma lista de quinais que respeitam esse processo. Essa lista de quinais a gente vai fazer uma liberação e fazer com que isso mude. Por favor, pode avançar.
Agora eu vou passar uma conta para vocês, né? O que é a burocracia? A burocracia ela gera menos riqueza. Pensem comigo, se em Santa Catarina demora 82 dias para abrir um negócio, você acha que uma pessoa que abriu uma banca de jornal, ele alugou o ponto, fez o investimento, comprou o estoque, ele vai esperar 82 dias para ter o alvará ou ele inicia sua atividade de forma antecipada? Se nós fizermos uma conta simples, quanto o Estado deixa de arrecadar é mais de 1 bilhão por ano, que desses 82 dias, que gerou atraso, que gerou burocracia, e ele iniciou a atividade, ele gera emprego, mas não gera imposto. Ele não registra o funcionário, ele trabalha de forma ilegal. E talvez todos nós conhecemos pessoas e atividades assim. E eu não digo isso de uma forma... Não digo isso como uma forma de crime, né? É uma atividade, o brasileiro se adapta à realidade. Então, se o governo não é eficiente, o brasileiro acha uma forma de trabalhar, gerar renda, sustentar a sua família. Uma conta que nós fizemos é mais de 1 bilhão e 200 por ano que deixam de ser arrecadados em função da ineficiência e da burocratização do Estado. Pode avançar? O modelo que muda, né? Sem o IES, tu vai na junta, abre empresa, bate em 13 portas da prefeitura e órgãos estaduais para até conseguir o licenciamento. E hoje, através da autodeclaração, vai fazer isso através de um portal. Pode avançar? Que eu acho que é o próximo slide. Que é esse slide. Então, vai ter o portal IES. Lá você vai colocar o contador, o empresário. É um portal muito simples. Ele vai colocar todas as informações. Já dá mais um minutinho que eu estou encerrando. Ele vai passar todas as informações e, claro, ele sai da fila ou entra em outra fila. Só que nós imaginamos que em até 30 dias, aquelas atividades de alto grau, um posto de gasolina, ele possui alto grau poluidor, né? Então, lá precisa de licença ambiental, de vários itens. Então, os órgãos vão ter mais tempo para cuidar dessas empresas e a gente vai cuidar do pequeno empresário de uma forma diferente. E o portal, então, esse portal já está pronto, já está em uso. A gente só não disponibilizou para a sociedade catarinense porque ele está em testes e nós estamos fazendo um projeto piloto. Pode avançar? Antes disso, então, o que nós queremos, né, com esse projeto SCB Mais Simples? Nós queremos sair dessa realidade dos 119 dias, pode avançar? Para essa realidade, que é comparar Santa Catarina ao Canadá, que é um dos países com uma maior simplificação e desburocratização de abertura de empresas do mundo. Nós vamos mudar a realidade de Santa Catarina. Santa Catarina vai ser um case nacional. O modo como nós vamos tratar o empresário com respeito, com dignidade, acreditando na palavra dele, é algo inédito no Brasil e que nós acreditamos fielmente que nós vamos ter seguidores. Isso vai mudar muitas leis nacionais, porque o que a gente está fazendo aqui é baseado em lei, é baseado em critérios e principalmente em tecnologias. Pode avançar? Aqui eu vou dar um exemplo do projeto piloto, né? Mas Juliano, você está falando tudo isso, isso é uma ilusão, é um sonho, isso aí não existe. Nós, desde o início do ano, final do ano passado, na verdade, nós escolhemos Jaraguá do Sul para fazer esse projeto piloto. Jaraguá do Sul, por sua característica, por ter uma estrutura de TI na prefeitura muito competente, uma equipe técnica fantástica, um prefeito que acredita nisso e comprou a pauta, e nós começamos a abrir empresas de janeiro até agora lá. 78% dos CNPJs abertos, que são aproximadamente 1.000, abriram em 2 dias com alvará de funcionamento. No Estado, esse número vai ser diferente. Nós acreditamos, pela característica do Estado, que vai ser 85%. Por que lá é menor? Porque lá tem uma característica industrial muito grande. Abre muito mais indústrias que a média do Estado. Florianópolis, que é um mercado característico por serviços, nós fizemos um cálculo de 91% dos CNPJs abertos em até 5 dias. Mas, Juliano, você está falando de 5 dias e Jaraguá é 2. 5 dias é até. Nós, hoje, Jaraguá do Sul tirou uma viabilidade em 40 segundos, o empresário, em 2, 3 horas, sai com o boleto para pagar e demora o segundo dia, porque demora um dia para compensar na Caixa Econômica. Ainda não tem essa integração do município com o banco, senão demoraria 15 minutos. No final do dia, o empresário sairia com o documento para retirar o alvará e iniciar a sua atividade no outro dia. Que resultado isso vai gerar? Vai gerar muito mais empresas abertas, vai obter mais geração de emprego, o aquecimento da economia do município e região, maior arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais, e melhor de qualidade de vida para todos os catarinenses. Então, esse projeto nós estamos acompanhando de lupa.
junto com o diretor de TI lá, que é o Márcio, que ele esteve aqui o ano passado fazendo uma palestra sobre isso. E esse modelo de Jaraguá do Sul e esse modelo catarinense vai ser estendido ainda esse ano para todos os municípios de Santa Catarina. Então, pessoal, era isso. Encerro aqui o meu depoimento, agradecer mais uma vez, dizer para vocês que isso é uma realidade, não é um sonho. Eu entrei lá com essa missão. A junta, ela, historicamente, tem um caráter de tabelionato, de sentar em cima das empresas abertas, e o governador acreditou em mim esse projeto de fazer com que a gente mude a realidade de Santa Catarina, que tenha mais respeito ao nosso empreendedor e faça com que aqui seja um estado cada vez mais competitivo, gerando cada vez mais empresas e emprego e, principalmente, atraindo empresas de fora, porque aqui vai ser cada vez mais fácil empreender. Então, muito obrigado e fico aberto para perguntas e questionamentos após as falas. Muito obrigado, pessoal. Agradecer ao Juliano. No fim das falas, vocês vão poder fazer perguntas. Então, se o pessoal quiser anotar alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai passar agora para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o senhor Mário Heller, também por até 15 minutos. Boa noite a todos e a todas. Agradecer ao vereador Lucas pelo convite, agradecer a todos pela presença, agradecer o Juliano e parabenizá-lo por dar continuidade a um trabalho que foi tão estudado e tão brigado por todos durante todo o antigo governo, e normalmente, se é um mérito que realmente nós temos que dar a esse governo, é de não ter querido inventar a roda que já estava pronta, e sim dar continuidade a um serviço que já vinha sendo feito e bem feito, né? Então, o governo atual fica realmente com os parabéns, parabenizado por minha pessoa, justamente por não querer inventar um nome diferente, uma coisa diferente. Tanto que, como o Juliano mesmo citou, né, Lages já tem o Lages Bem Mais Simples, aprovado por essa casa. Nós conseguimos, já no ano passado, nas MEIs, e aí entra uma coisa que foi muito discutido, e é algo que precisa ser bastante levado em conta. É a dificuldade da mudança do histórico, a mudança do conceito de dentro do sistema. Isso é um trabalho mais difícil. Fazer lei não é muito difícil. Se discute, se briga, vai para lá ou para cá, mas se consegue fazer. Nós conseguimos, ainda no ano passado, abrir uma empresa em 25 minutos. Da mesma forma, como foi dito, uma MEI. A semana que vem, agora, nós começamos a abrir em até 5 dias qualquer outra empresa aos moldes que o Juliano falava. O bom de tudo isso, que eu sempre defendi, que criança não precisa ter pai, precisa ter saúde. Então, se é esse o pai ou aquele o pai da criança, não é importante. É importante que essa criança tenha saúde. Discutimos muito já, lá no começo, na ACIL, junto com os contabilistas, discutimos isso em outros lugares, questões de quem assume, quem não assume, quem briga, quem não briga, e isso tudo foi chegando a um ponto. Mas o que mais me chamou a atenção nesse processo todo foi quando o Corpo de Bombeiros do Estado esteve lá no CDL e contou a história do que havia acontecido em Santa Maria. Tinha 100 e tantos processos a serem vistoriados pelo Corpo de Bombeiros de Santa Maria, e desses, pelo menos, digamos, se tivesse 120, 118 não precisariam da vistoria prévia. Era só uma autodeclaração. Ou seja, a nossa burocracia foi responsável pela morte de muitos jovens que poderiam hoje estar aqui conosco. Isso é um ponto muito sério, quando a gente não é só uma questão econômica. Nós temos outros pontos que estão nos incomodando também, que nós temos que ver. Hoje existe
uma determinação federal, uma lei de impacto de vizinhança. Um microempresário que mal tem dinheiro para abrir a empresa tem que gastar pelo menos R$800 para conseguir um laudo de impacto de vizinhança. Uma empresa se monta em um local, vizinhos vão em volta desse local e aí reclamam que tem barulho. São coisas que nós temos que repensar, direitos e deveres. Nós temos que ser muito mais honestos com o processo. E honestidade não é virtude, é princípio. Quando nós falamos em pagar impostos demais, eu às vezes começo a pensar que nós recebemos de menos pelos impostos que pagamos. Não seria difícil pagar o imposto que nós pagamos. Agora, o difícil é se receber tão pouco pelo imposto que cada um de nós, brasileiros, pagamos. Se tivéssemos mais retorno, não era difícil, não era tão ruim assim. Quando assumimos a secretaria, nós fizemos uma busca de documentos, foi justamente quando começamos a conversar sobre o Bem Mais Simples, e daqueles documentos veio de um dos órgãos fiscalizadores o processo de uma moça fisioterapeuta que estava tentando abrir sua sala há 2 anos. Agora vamos lá, será que em 2 anos ela não trabalhou? Claro que ela trabalhou. Quem perdeu? Perdeu foi o município, o Estado, todos perderam, ela inclusive, porque trabalhou ilegalmente durante 2 anos. Não por vontade dela, mas porque o sistema é falho. Foi bem dito pelo Juliano, eu sei que o tema não é exatamente esse, mas esse chega ao tema que nós queremos falar, que é pagar muito imposto e ter pouco resultado, que é a balança, né, justamente, menos é mais. Se nós começarmos a ter mais proveito, se nós não precisarmos pedir que a vigilância sanitária faça uma vistoria prévia em um escritório de contabilidade, gente, é um absurdo, mas está na lei. Nós precisamos da autodeclaração ontem. E foi muito difícil disso passar dentro dos órgãos fiscalizadores. E nós agora, finalmente, conseguimos, então, trazer para a próxima semana o início, agora também para as pequenas e médias empresas, o sistema da autodeclaração. O exemplo do Juliano foi muito bem dito a respeito do imposto de renda. Somos todos autodeclarantes do imposto de renda. Se errarmos, vamos ser punidos. Ora, se um empresário disser que tem o extintor de incêndio, que ele tem isso, que ele tem aquilo, ele tem que ter. Ah, mas o cara vai mentir. Se ele mentir, ele vai pagar por isso. É pôr na prática. É pararmos de fazer de conta que estamos fazendo as coisas e fazermos. E nós conseguimos fazer isso, graças a Deus, e graças ao empenho e à liberdade que o prefeito Antônio Seron nos dá de trabalhar, tanto que fomos reconhecidos agora, esse ano ainda, com o Prêmio Prefeito Empreendedor do Estado de Santa Catarina. Estaremos agora, dia 6, em Brasília, disputando o Prêmio Nacional, justamente por ações como essa do Lages Bem Mais Simples, que nós hoje falamos e adotamos como também nosso. Lages foi, Juliano, a primeira cidade no estado de Santa Catarina a ter a lei. Nós não conseguimos fazer funcionar como Jaraguá. Jaraguá foi o nosso piloto, aliás, foi o mentor, né? Quem estava em Jaraguá, o secretário de Jaraguá que foi o grande mentor desse processo, e ele realmente fez com que funcionasse, e está funcionando mesmo, é um exemplo, é um case de sucesso, e nós precisamos
dar continuidade e fazer o que eles estão fazendo. Hoje à noite ainda, antes me atrasei aqui, porque estava num outro processo que não era para ter demorado tanto, e aí vem também dentro dessa questão da moralidade, aquela questão de estarmos fazendo as coisas certas, porque nós temos uma peculiaridade. Nós gostamos muito do que é de lei para os outros, e o que é justo para nós. Lei e justiça são duas coisas diferentes, na maioria das vezes. Então, às vezes, a gente quer o que é de lei. Eu quero para o Maurício, que ele cumpra a lei. Mas, se for para mim, essa lei não é justa. Nós precisamos fazer essa autorreflexão e trabalharmos certos. Santa Catarina é exemplo. Lages, nós precisamos fazer bastante para nós chegarmos onde nós queremos. Já fizemos muito, já foi feito, mas precisamos melhorar. Estamos entre as 3 melhores cidades esse ano, competindo com Blumenau e Joinville. Empregabilidade. Nós temos conseguido trazer muitos investidores para cá, investidores de peso, e estão vindo mais. E esses dias me perguntavam, a imprensa, alguém da imprensa me perguntou: Marião, mas por que aqui você acredita as pessoas estarem vindo para lá, se nós estamos longe dos portos, né? Nós temos algumas dificuldades. Nós temos primeiro, um lugar sensacional para morar. Nós nos deslocamos de um lugar para outro em 15 minutos. Quando nós reclamamos do nosso trânsito, fiquei 15 minutos no trânsito. Saia de Palhoça e vá a Florianópolis às 8 da manhã, que tu vai chegar perto do meio-dia, né, Walter? Tenta entrar, tenta sair depois das 5 horas também. E nós temos essa facilidade. Nós temos a facilidade que cantamos aos 4 ventos de sermos a encruzilhada, o cruzamento de duas BRs. Nós temos um banco de empregos que tem realmente trabalhado, e agora nós copiamos. Copiamos a ideia de bater o sino a cada emprego, e nós já batemos mais de quase 400 vezes aquele sino esse ano de empregos conseguidos. Estamos buscando como qualifica mais. Não inventamos nenhum nome, usamos todos os que tinham. Fizemos funcionar. E isso nos orgulha. Queremos diminuir impostos? Não sei se nós precisamos diminuir impostos ou nós precisamos ocupar bem melhor os nossos impostos. Realmente é um peso que a gente tem que pôr na balança. Eu prefiro manter os impostos e melhorar muito a qualidade dos serviços que deveriam ser postos à nossa disposição, do que reduzir os impostos e continuar com o que nós temos. Isso a nível federal, a nível estadual e também municipal. Esse sistema tem que mudar. Mandamos 70 e tantos % para Brasília. Brasília depois faz o que quer conosco, aí faz favor o deputado que nos manda um dinheiro, faz favor um senador que nos consegue uma verba, faz favor o governador que nos retorna algum dinheiro que saiu do nosso bolso. Então esse sistema federativo aí teria que ser repensado. Mas uma coisa é certa: se começa um grande incêndio com uma pequena brasa, com um palito de fósforo, talvez esse movimento que se repete pela 9ª vez, é isso? Do nosso... Não, esse evento aqui, 2ª vez, mas do impostômetro e aquela coisa, já faz uns, acho que 9 anos já que nós fazemos, né? Que o CDL faz. Que se torne uma grande chama, que essa centelha comece a nos fazer, pelo menos, pensar,
para que brigamos realmente. Que venhamos aqui falar de menos tempo para abrir uma empresa, de ocupar melhor esse imposto, que a empresa seja mais rápida, enfim, tudo isso. Mas que venhamos a ocupar muito melhor o imposto que nós pagamos. É a minha torcida, eu como brasileiro, como catarinense, como lagiano por opção, eu acredito que nós seremos ainda mais felizes se conseguirmos fazer todo esse processo funcionar. Eu fiz algumas anotações, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu tenho muito medo de quando nós nos declaramos otimistas. Então eu sempre digo, eu sou positivista. Porque o ótimo é muito longe. E às vezes, na busca da excelência, nós não fazemos o bom. Se nós fizermos o positivo, se nós conseguirmos dar um passo, como o grupo tem feito, dar outro passo ano que vem, e nós vamos chegar lá sim. Meus parabéns por vocês serem positivistas, meus parabéns a essa casa, e é muito gostoso voltar aqui, ver os amigos. Tiago, bom, né, ter compartilhado contigo nessa casa, e nosso querido líder do governo, e enfim, todos que estão aqui. É bom voltar a essa casa e ver que a casa do povo está sendo servida para o povo e para discutir coisas que interessam ao povo. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, secretário Mário. Queremos registrar a presença da Silvia Armanrich, que esteve aqui conosco, representando a deputada Carmen Zanotto. Nós vamos passar agora, então, para o secretário executivo da AMURES e contador, senhor Walter Manfroy, por até 15 minutos. O Mário deixou 5 ali. Eu quero cumprimentar o vereador Lucas, eu quero cumprimentar a Sabrina Manfroy, que por coincidência tem meu sobrenome também, não é apenas coincidência, né, Sabrina? Em nome de ambos, cumprimentados os membros da mesa, e em nome da Sabrina, outra Sabrina que está aqui, que é a Valtric, e o Álvaro Mondador, o Joinha, todos os que estão aqui nos ouvindo nesse dia, e depois eu quero a interação de todos vocês nos questionamentos e a oportunidade que nós teremos de passar a vocês o que a gente tem de informação que vocês ainda não conseguiram captar. Cumprimentar os vereadores que compõem esta reunião e dizer que vocês são a importância maior da existência da democracia é o poder legislativo. Aqui se discute de tudo, gênero, sexo, brigas se aproximam, de fato que a Câmara de Vereadores é a ressonância da população que está aqui nos ouvindo, e às vezes nem sempre são entendidos. Eu não sei se já pode colocar a minha transparência ali. Eu vou usar um pouco o termo aqui, que é eficiência. Eu vou passar, eu vi que vocês são um maior número de estudantes. Para os vereadores, eles já estão até cansados de ouvir e ver o que eu vou colocar, mas é importante que vocês que estão aqui nos ouvindo, e vocês estarão aqui no futuro, neste plenário, neste microfone, se manifestando, e assim eu desejo, de ver a juventude de hoje tomando de firme as ações do nosso município e da nossa nação no futuro. Então, não fique só pensando no futuro, pensem já em participar efetivamente, como vocês estão fazendo hoje, de ações do governo. Bom, vamos lá primeiro, pode passar, o princípio da eficiência na gestão pública. Talvez vocês não consigam ler, mas tá ok. Bom, vamos lá. Esse princípio é o que se impõe a toda agente público, de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno
de todos os princípios constitucionais estabelecidos lá no artigo 37, que eu vou em seguida citar. Ele exige resultados positivos. O que o Juliano acabou de se manifestar nada mais é do que resultados positivos. Eu tive a oportunidade, em 2007, como secretário de Finanças do município de Lages, criar o Empreender Lages. Depois, em 2010, ele foi melhorado, em 2012 da mesma forma, e até hoje diversas leis mudaram. Mas o Empreender Lages, por incrível que pareça, serviu de base para o MEI nacional. Foi daqui, de Lages, que criamos, a partir de uma ideia dos nossos auditores fiscais do município de Lages, e virou. E na época nós tínhamos um projeto simples. Nós temos aqui um contador, o Alto. O município pagava aos contadores, aos escritórios de contabilidade, para que fizessem a orientação contábil dessas empresas que estavam sendo criadas e que se enquadravam nas condições do MEI, do Empreender Lages. Continuando. Pode passar para mim? Faço. Então, vamos lá. Esta emenda constitucional 19, ela lá de 98, que inseriu este princípio, entre os princípios da administração pública previsto no artigo 37, que eu falei. O artigo 37 diz assim: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E se vocês pegarem a primeira letra desses princípios, nós iremos formar a palavra limpe. Já vem daí as ações, seja do Ministério Público, seja das ações dos tribunais de contas, seja de todos os órgãos de fiscalização, buscar a eficiência através da transparência da gestão pública estabelecida no artigo 37. Pode passar? A partir dessa emenda 19, alguns artigos foram incluídos na Constituição Federal. Vocês sabem que a Constituição Federal, que foi feita lá em 1988, ela trouxe uma série de normas, mas a cada ano, nós vamos fazendo emendas, eu não sei quantas emendas hoje, não sei se o Maurício pode até me ajudar, quantas emendas nós já temos hoje, mas deve chegando perto de 100 emendas à Constituição. É inadmissível que uma Constituição tenha um volume tão grande de emendas. Evidentemente que ela foi feita no momento da história em que precisava ter um cuidado maior, mas não houve. Bom, lá no artigo 39, diz que a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos. O Estado tem a ENA, que é a escola de governo, não é? Todos os órgãos, a União tem, os Estados têm, mas os municípios não têm. Os municípios se utilizam da Federação dos Municípios Africanos e através das associações de municípios, no caso aqui a AMURES. Eu hoje estava em Xanxerê, desde ontem, discutindo com os outros 21 secretários executivos de todo o Estado, as normativas que vêm aí pela frente. Então, nós lá estudamos. E cada associação tem lá os seus princípios. Vamos lá, senão vamos. Então, é necessário se qualificar. Não adianta nós queremos resolver no tapa, no grito e no coice. É pela qualificação que nós iremos mudar a nossa nação. Pode passar? Pode passar mais um? Vamos lá. Já que estamos falando em valor, esses dados eu tirei ontem do portal em que é o impostômetro. E aí nós temos ontem 984 bilhões de reais arrecadados de todas as formas pela União e os municípios no dia de ontem.
Isto é um valor astronômico, nós não conseguimos ver. Olha quantos números, quantos zeros daria, nós nem conseguimos dimensionar o que isso representa. Pode passar um pouquinho? E aí nós viemos e vamos passar então agora para Santa Catarina. Então, Santa Catarina, nós temos aí 38 bilhões na arrecadação. E veja que nesses dados que estão lá, eu acredito que são verdadeiros, apenas 3,91 representa a arrecadação de tributos de Santa Catarina em relação ao que se arrecada na nação. Por quê? Grande parte disso é São Paulo. Então, 38 bilhões já foram arrecadados tributos em Santa Catarina. Mais uma, por favor. E aí nós temos, vamos trazer para o nosso local, vamos trazer aqui para a nossa cidade. Lages arrecadou 39 milhões. E em seguida eu vou mostrar uma outra transparência para vocês, e vocês vão dizer, os números não fecham. Como que só arrecadou 39 milhões? Aí a junta comercial pode ajudar. Por que é só 39 milhões? Porque as grandes corporações que estão instaladas aqui não têm a sede tributária aqui. Então, grande parte dos nossos tributos, as 5 maiores empresas de Lages, não têm sede tributária em Lages. Com isso, a arrecadação ou vai para outro município em Santa Catarina ou para outro município na nação. Então, por isso que às vezes esse número não fecha, mas é apenas uma noção do que se arrecadou em Lages. Pode passar mais um. Aqui vocês não vão conseguir, acho que não conseguem ver, mas Lages arrecadou até ontem, até abril, a data aqui é abril, arrecadado 186 milhões de reais. Olha, como que a cidade arrecadou 186 milhões e apenas em torno de 40 milhões de reais foram arrecadados tributos? Essa lógica que eu falei a vocês. Agora, veja que o valor é expressivo quando nós olhamos no valor da receita, mas nós temos que comparar com a despesa, que eu não vou colocar aqui porque é enorme a relação da despesa. Continuando. Bom, não se consegue saber se é pouco, se é bastante, pode passar outra transparência, se você não tiver aonde buscar a informação. Esses dados que estão aqui são todos dados do portal. Está aqui o pessoal aqui do observatório, que fazem isso periodicamente e passam essas informações para vocês. Mas vocês, como cidadão, como contribuinte, como usuário do serviço, também tem que fazer esse trabalho. A FECAM desenvolveu uma ferramenta que para identificar esses índices. Nós vamos mostrar já o seguinte, que é o Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal. Nesses indicadores, ela tem, nós vamos olhar, em que nós iremos utilizar, avalia o desenvolvimento, configura-se como uma ferramenta de apoio à gestão capaz de evidenciar prioridades municipais, regionais e situar a municipalidade em relação a um cenário futuro desejável. Nós não sabemos se nós somos bons, se somos ruins, se nós não vamos comparar. Então, aqui a gente consegue comparar. O que nós comparamos? A sustentabilidade, como o desenvolvimento, o equilíbrio da dimensão social, cultural, ambiental, econômica e político-institucional. Então, eu peço a vocês, acesse o portal fecam.org.br e vocês vão lá no IDMs, que vocês vão encontrar uma série de informações importantíssimas para a informação de vocês. Pode passar mais um? Aqui nós temos uma dimensão do Estado, em que pé nós temos, acho que eu não consigo, eu estou com um problema de visão, mas nós estamos ali com zero, o índice não está ali, mas nós temos zero, cada um dos pontos que estão identificados
No sociocultural, nós estamos falando do Estado, 0,71, sabendo que o máximo o índice é 1. Economia e renda 0,55, ambiental 0,48 e político institucional 0,66. Pode passar outro? Vamos trazer aqui para Lages. Lages está no índice razoável, 0,63, 0,694 no social, no econômico 0,53, e aqui demonstra a nossa atividade econômica muito clara, que nós temos altos índices em outros, mas na atividade econômica nós temos dificuldade. Na questão ambiental, muito bem, e no político institucional também. Pode passar? Bom, e qual é a nossa função como cidadão? Primeiro, eu coloquei acompanhar primeiro, mas primeiro é participar. Não adianta nós vir para cá e pedir para o Jair, para todos os vereadores, para o prefeito, mudar, se nós não participarmos dessa decisão. Temos que participar. Temos que participar de que forma? Discutindo, se envolvendo na questão política partidária. Às vezes, não, mas eu não vou participar porque isso só muda as coisas, entendam, só se muda um país pela política. Não há outra forma. Até por uma ação de força você até pode mudar, mas isso é temporário. Somente pela política nós iremos mudar a nossa nação. Depois nós temos que acompanhar. Quando eu falo os índices, temos que acompanhar. Se nós não acompanharmos, não adianta. Então nós temos que avaliar. Bom, nós estamos investindo 20 e poucos por cento, mais de 25% em educação, que é obrigatório é 25%. Eu pergunto, este índice é bom ou é ruim? Eu digo, é péssimo, porque nós investimos fortemente no investimento na remuneração dos professores, que era a alegação de que sem salário não tem educação. Nós investimos fortemente no salário dos professores e os índices caíram. Ora, tem que ter um vínculo, benesse com retorno. Não é, salário não é benesse, mas eu estou falando das cooperativas, tem que ter esse comparativo. E nós que temos que cobrar como sociedade. Então temos que participar. Nós temos que sugerir alterações, mudanças. Ora, quando tem um prego no pé, ou tem uma pedra no pé, nós tiramos o sapato. E vamos providenciar e vamos resolver o problema, porque senão nós vamos machucar o pé. Então isso que nós estamos dizendo, nós temos que sugerir. Qual é a via de sugestão? É aqui. É o Poder Legislativo, que terá, dentro das suas prerrogativas, algumas não são deles, são do Poder Executivo, mas não é só aí. É a sociedade civil organizada. É por aí que nós iremos avançar. E por último, cobrar. Cobrar talvez até seja mais fácil, né? Sem participar, ninguém tem direito de cobrar. Não há esse direito sem que você tenha participado, pelo menos, da discussão. Isso não quer dizer que você tenha que concordar com os diferentes ou com aquilo que você não aceita, mas você tem que expor e manifestar a sua posição. Outro, eu tenho visto aqui, um monte de mulher. Chega de gestão administrativa ser assim. Prefeito é homem. A mulher era para cuidar da área da assistência social, cuidar da área da saúde, cuidar da educação. Pensem vocês, as mulheres, em ser gestoras. Nós temos um exemplo aqui. Nós temos a prefeita de Palmeira. Ela começou como secretária, vereadora, hoje é a prefeita de Palmeira e com sucesso na sua empreitada. Ganhou recentemente o prêmio de melhor controle da sua gestão lá do município. Então, temos que fazer com que vocês participem. Eu quero vocês do lado de cá. Gestão e eficiência se resume na qualidade dos índices. Não adianta, se nós não melhorarmos os índices, nós não sabemos. Quando eu falo em educação, posso falar em saúde. Saúde investiu quase 18%, quando o mínimo é 15%.
mas nós vemos filas e filas, reclamações, CPI, etc. e tal, ou quer dizer, não está bom, não tem qualidade nesse investimento. E como é que nós vamos melhorar? É entendendo o problema e discutindo o problema e apresentando as soluções. Então, essas são algumas questões. Ainda, na qualidade de secretário executivo, eu estou trabalhando com o presidente, que é o Vilmar Neck, o prefeito de Bom Retiro, para que nós criamos um programa ou um projeto com premiação para os alunos, para as pessoas que quiserem apresentar projetos de inovação, de crescimento, de qualificação, seja lá de boas práticas de gestão, para a gente inserir cada vez mais o cidadão na vida pública. Chega de só ouvir falar na vida pública através do Ministério Público. O Ministério Público terá suas prerrogativas, mas eles não são o dono da verdade. Quem é o dono da verdade é o cidadão. Então, nós vamos implementar, ainda acredito que esse ano ainda a gente vai fazer essa premiação através desse projeto da Amures, para trazer vocês para dentro da entidade, para vocês conhecerem de fato o que acontece dentro de um município. E agora, só apenas, já passou meu tempo, me disseram que era o dobro do tempo, então estou brincando. Apenas a questão agora, uma discussão que nós tivemos ontem e hoje em Xanxerê. Diferente do cenário que nós estamos vendo aí, há uma tendência no cenário macroeconômico de dificuldade extrema a partir do mês de agosto, já a partir do mês de agosto. Não havia essa indicação, se vocês abrirem os jornais ainda, isso não está claro, não há índice identificando isso, mas no estudo que fizemos lá com a FECAM, identifica-se claramente, a não ser que haja uma mudança, principalmente no governo central, nós iremos ter dificuldades. Deve ser anunciado agora, final do mês, a economia, e ela deve ser negativa, o que vai ser desastrosa. Então, o governo municipal, ele precisa saber aonde ele quer ir, com quem ele quer ir e como ele quer ir. E não há outra alternativa senão pela arrecadação de tributos. Então, quando nós começarmos a implementar novas despesas, e aqui eu peço ao Poder Legislativo que tome um cuidado grande, quando forçar novas despesas para o Poder Executivo, saber de onde vem a fonte de receita. Porque se não tiver fonte, nós não conseguimos ter mais médicos. Apenas 6 cidades em Santa Catarina poderão renovar o Mais Médico a partir do momento que vençam os médicos. São 560, em torno disso, 560 médicos que deixarão de atuar pelo Mais Médico em Santa Catarina. Por quê? Por sermos bons, e aí, Juliano, às vezes a gente é penalizado por ser bom. Por Santa Catarina ser exemplo de gestão, em alguns casos, nós iremos ser penalizados e não teremos, então, mais o programa Mais Médicos. Isso é um valor expressivo que deixará de circular aqui em Santa Catarina. Bom, gente, eu quero agradecer a oportunidade. Estou aqui à disposição de vocês para falar hoje, ou aqui na Amures, que é aqui do ladinho, a qualquer momento, à disposição de vocês para prestar qualquer informação que seja ligada à esfera municipal. Obrigado. Muito obrigado, Walter, secretário executivo da Amures. Nós vamos passar rapidamente para a fala dos vereadores que se inscreveram e, na sequência, a gente já vai abrir o espaço para perguntas. O primeiro vereador, o vereador Bruno, que se inscreveu. Boa noite, cumprimentando todas as autoridades, personalidades aqui da mesa, sejam sempre muito bem-vindos nessa casa.
os vereadores que nos acompanham aqui, toda a população que se faz presente. Hoje casa lotada, isso aí é muito bom. Geralmente não tem quase ninguém. O pessoal tem que começar a frequentar mais esta casa legislativa. Eu só queria dizer que a experiência própria, há uns 2 meses, a gente adquiriu um estabelecimento comercial e em menos de 5 minutos, Juliano, eu estava com o CNPJ na mão. Fiquei até assustado. Logicamente, levei toda a documentação que me pediram, mas em menos de 5 minutos eu estava munido do meu CNPJ, saí faceiro dando risada. Só para dar esse relato aqui, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Vereador Osni Freitas. Boa noite, vereador Lucas. Bom, nosso mesa aí, os amigos da mesa aí. E também os amigos vereadores que estão ainda com nós aí, estava o Thiago Oliveira, né? Jair Júnior, Bruno Rádio, e também o Maurício Batalha. E todos os que estão aí, né? Os estudantes, aprendendo, né? Muito importante. Que nem diz o Bruno, né? Tinha que ter também os caras das microempresas aí que abriram, né? E mais gente, né? Mais gente para... É muito importante a gente aprender, né? Eu até queria fazer 2 perguntinhas aqui. Eu acho que vai ser muito importante para o nosso amigo Juliano. Ou qualquer um da turma, né? É sobre a fechar as empresas, porque nós aqui em Lages está fechando muita empresa, né? Até eu sou um microempresário também. E entrego, eu até vou contar aqui, entrego carvão nas mercearias e muitas mercearias estão fechando, né? Eu acho, devido porque veio os mercados muito grandes, em Lages, e também nós temos as lojinhas se crescendo, vêm se queixar para nós, querem vender ou querem parar porque veio a van e tirou, tem muitas lojinhas que estão fechando também, né? Eu até já fiz um pedido, o Lucas também fez, da microempresa, né? Muito importante isso aí, menos imposto para poder a população trabalhar, né? Então, era essa aí as minhas perguntas. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho aí. Obrigado. Obrigado, vereador Osni. Para encerrar, o vereador Maurício Batalha. Vereador Lucas, parabéns aí pela iniciativa, junto com a Sabrina, o Aldo, Juliano, meu primo ali, também orgulho do trabalho que você tem feito. Quando iniciamos lá em 2015, sua inserção na área pública, através da Secretaria de Desenvolvimento. O Mário Alves, o professor Sérgio, também conhecido, a família do meu pai de longa data, Thiago, da MGTEC, o Marião, amigo de carnaval e de feijoada do Crença de 91, né, Marião? Acho que está na hora de voltar a fazer mais uma. Secretário, sempre secretário Manfroy. Quero aqui também o Álvaro Mondadori, que está aqui retornando a casa. A Aline Codebella também estava aí, que trabalhou nessa casa conosco. Em nome deles aí a todos os senhores que estão nessa noite conosco aqui. Vereador Jair, vereador Bruno Bugri. Dizer, vereador em exercício da presidência Lucas Neves. Acho que o menos é mais, aqui todos deram o tom, vereador Jair, da simplificação, e o vereador Bruno é minha testemunha, que eu havia escrito logo no início, antes de todos os senhores falar, que simplificando, facilitando o recolhimento, acabando com esse número de guias que nós temos hoje, né? Só quem é contador e trabalha em história de contabilidade sabe, preocupação de não deixar nenhum centavo para trás, porque o fisco é voraz quando a gente deixa alguma coisa para trás, não tão voraz quando ele cobra indevidamente para devolver para o cidadão. Nós temos processos aí de 6, 7, 8 anos de devolução de imposto de renda retido indevidamente, de várias outras questões, aí o processo demora. Quando é o contrário, Mário, o processo é ágil, né? Hoje, algumas declarações de imposto de renda nem precisam mais ser feitas. Existe acho que é a ARPIA, alguma coisa, um nome assim, que a Receita já emite, só o cidadão confere se é aquilo ou não. Já está em teste no nosso país.
Então, Sabrina, você citou a questão da ineficiência das obras públicas. Nós temos uma legislação, a Lei 8.666. Esse 666, para o seu advogado, já me remete a uma coisa não tão boa, que é de 1993. Vocês que são mais jovens, já teve ICQ, já teve Messenger, já teve um monte de outra coisa, de sistemas de informática, de comunicação, que foram criados e já não existem mais, e esta lei ainda está em vigência. É uma lei hoje que não inibe nenhuma questão de corrupção, porque nós estamos vendo aí os escândalos nacionais, Petrobras e várias outras, e ela engessa o poder público, ela atrapalha. As obras, eu sou testemunha que várias obras não andam, vereador Bruno, porque uma empresa começa a fazer um asfalto no dia 1º de janeiro, dia 31 de janeiro é medido o que ela fez, aí vem a fiscalização, dia 20 de fevereiro é liberado, vai para a Caixa Econômica, e a Caixa Econômica leva para pagar para a empreiteira mais 150, 180 dias. Então, aquele dinheiro que a empresa investiu no asfalto dia 1º de janeiro, ele vai receber em setembro e em agosto, muitas vezes. Por que disso? Do sistema. O Mário bem falou, mudar o sistema é difícil. Mas existe um princípio, Mário, do exercício mínimo do máximo poder. Eu vou dar um exemplo aqui para todo mundo entender. O porteiro de qualquer repartição, ele é o guarda ali, ele fica cuidando das pessoas entrar. E se qualquer um de nós tiver uma desavença com ele, ele não deixa que nenhum de nós entre naquele local. Porque naquele momento o exercício máximo do poder dele. Mas em relação ao dono da empresa, ele tem um mínimo poder. Mas ele está exercendo. Aqui quem manda na portaria sou eu. Então, muitas das coisas, Marião, não se muda por isso. Que nós poderíamos aqui ficar a noite toda, até eu, Sabrina, vou sugerir que nos próximo ano se faça um seminário, com os alunos de contabilidade, porque aqui poderia se fazer um case de direito, Aldo. Para essa discussão que nós temos aqui, pelo que foi nos ouvido aqui, passado. O secretário Manfroy falou da nossa Constituição de 1988. São 245 artigos, secretário. São 105 emendas, 99 ordinárias. Vocês me perguntarem quantas emendas tem, vereador Jair? O senhor que é advogado também, eu não sei dizer, porque pode ser que hoje tenha sido aprovado mais uma, ontem mais uma e amanhã outra. E é um pouco da nossa origem, da onde o nosso direito, a nossa necessidade de normatizar, escrever tudo está escrito, comparando com o americano. A Constituição americana é de 1788, 231 anos. Tem 7 artigos, nós temos 245, que já foram mudados mais de 100 vezes. 27 emendas, e a última emenda foi em 1992, quase na data da nossa Constituição de 88. Porque lá, a tradição, os costumes, o bom senso, é que imperam na legislação, vereador Lucas. E lá cada estado faz a sua lei. Não está tudo na Constituição. Hoje nós colocamos que tem que pagar hora extra para o servidor que trabalha mais, para o funcionário que trabalha mais. Na Constituição. Lá não. Lá se diz como que se regulamenta o trabalho em cada estado. Até porque se eu não estou contente com a legislação trabalhista do meu estado, eu vou morar no outro. Se eu não estou contente que lá pode ter porte de arma no meu estado, eu moro no outro que não pode. O americano tem essa liberdade de escolher. E nós não, nós escrevemos tudo. Quer dizer que essa casa, vereador Mário, o senhor acho que é testemunha, as leis não têm levado 30 dias da sua entrada até a sua tramitação e aprovação. Sua maioria, Aldo. Tivemos um plano diretor que levou em torno de 8 meses, mas nós fizemos 3 audiências públicas, conversamos com o CIRSCOM, com a CIL, CDL, engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, e alteramos dos artigos, vereador Lucas, 99 artigos do plano diretor nós alteramos em consonância com o prefeito e com a Secretaria de Planejamento. Eles fizeram um modelo e nós alteramos aqui, os vereadores aqui são testemunhos, de forma muito democrática e transparente. Então, dizer para os senhores que o que nós buscamos aqui é reduzir guias. Reduzir os o ISS, o ICMS, o IPTU, o IPVA, e imposto de renda. Eu acho que é isso que todos nós buscamos.
e nós dependemos de um Congresso Nacional, que a gente não sabe o porquê que essas legislações demoram tanto para ser modernizadas. Claro, aqui é um patamar bem menor, são leis muitas vezes bem menos de complexidade, mas a gente mostra que, com certeza, uma reforma tributária poderia ser feita em 1 ano, 2 anos. Né? Alguém falou aqui que é da ditadura militar a última reforma tributária. 65, vereador Lucas está me reforçando a memória. Estou um pouquinho velho, mas às vezes a memória falha, vereador. Então, dizer para os senhores que não dá para estar 50 anos aguardando uma reforma tributária quando o mundo muda a cada 4, 8, 10 horas. Vocês jovens sabem. O Facebook hoje é ultrapassado porque tem Instagram, e com certeza já está vindo outra mídia que vai ultrapassar o Facebook e o Instagram rapidamente. Então, dizer para os senhores que poderíamos ter uma aula de direito hoje. Quero aqui também agradecer a presença dos acadêmicos, o professor Joca, né, o Joel está aí com os acadêmicos, que vocês venham mais vezes, não só nessa noite, nas sessões são segundas e terças, às 18 horas. Nós precisamos da participação popular. E, secretário Manfroy, nós nos bancos de direito aprendemos que justiça, moral e lei são distintos. Nem toda lei é moral e nem toda lei é justa. Nem tudo que é moral é legal. Nem tudo que é justo é moral e nem tudo que é justo é legal. Eu vou dar essa tarefa para vocês chegarem em casa, entrar no Google e descobrir a diferença de uma e de outra. É uma tarefa, o professor Joel depois pode até cobrar em uma prova aí. É diferente, justiça, lei e moral. São diferentes. Mas as três devem, no máximo possível, estar integradas. Na questão de redução de tributos, eu tinha um amigo, acho que todos aqui conhecem, é casado com uma lagiana, estudou comigo, a família tradicional. Paulo Rink foi jogador de futebol na Alemanha, e a Raquel da Lasta estudou comigo. Então a gente tem uma amizade, até porque o cunhado do Paulo é meu amigo, e de vez em quando a gente está junto. Eu vou falar valor porque ele nunca escondeu, ele chegou a ganhar 700 mil reais quando ele jogava por mês na Alemanha. E 52% do salário, vereador Lucas, era retido de imposto de renda. Às vezes nós reclamamos da nossa carga tributária. Ele me dizia, Maurício, 52% fica para o governo da Alemanha, de imposto de renda. Só que ele diz assim, eu tive 2 filhos na Alemanha, não gastei com uma aspirina. Estrada, tudo autobahn. Né? Segurança, nem se fala. Educação, meus filhos nunca estudaram escola particular na Alemanha. Diferente quando ele veio para o Brasil, tiveram que ir para a escola particular. O secretário Manfroy aqui veio e disse, fizemos uma lei para melhorar os salários. Sem salário não há educação. Concordo, venho de uma família de professores, minhas tias, minha mãe foram professores. Só que nós temos que cobrar qualidade. Com os níveis salariais, nós temos que cobrar qualidade. Os professores, não estou falando que são ruins, mas os índices não são bons. Quem sabe são bons professores e maus alunos. Alguma coisa está errada. Então, o que nós precisamos, Sabrina, e acho que quero te parabenizar pela coordenação e a todos os outros jovens empreendedores, é uma eficiência melhor, uma aplicação melhor. Não dá para uma empresa trabalhar, vereador Jair, e levar 6 meses, 5 meses, 4 meses para receber o recurso da nota fiscal que ela emitiu. Nós temos que melhorar essa eficiência e mudando as leis. Não só as leis tributárias, mas as leis que diretamente influenciam nessa melhor aplicação dos recursos. A lei de licitações, a lei, agora tem essa discussão aí ampla da reforma da Previdência, a lei tributária, inclusive a reforma política. Porque a reforma política, ela avançando, as eleições sendo mais transparentes, aqui uma dos princípios também, a transparência, secretário Manfroy. Eu acho que vai melhorar o país. E agora o que o secretário falou, vocês jovens devem participar mais, cobrar mais, discutir, debater. Sugiro que nós possamos trazer, aí tem a reforma tributária em andamento,
Até esses dias alguém pediu para mim, tu não vai lá na CIL Jovem, CDL Jovem, falar da reforma tributária? Eu falei, qual delas? Porque tem 5, 6 tramitando no governo, no Congresso. A gente não sabe. Né? Mas eu acho que é importante essa discussão e que se a gente trabalhe junto com a Câmara, CDL, CIL, a Observatório Social, fora de entidades, um seminário, porque eu acredito em seminário, Sabrina, que a gente consiga discutir o concreto. Imposto por imposto, o que poderia ser agregado e reduzir a tributação? E pode ser que deste seminário saia alguma ideia que a gente possa apresentar ao Congresso Nacional, os nossos representantes aqui federais, senadores, deputados federais, e de repente uma sementinha, vereador Jair, que a gente discutiu aqui, implementou aqui, vai lá para a reforma e acaba virando lei em todo o país. Acho que eu já falei demais, era 45 minutos, né, vereador Lucas? Em homenagem ao vereador Bruno, 45 minutos, vereador. Então, muito obrigado. Né? Estudem a diferença de moral, de legal e de justiça, que vocês vão ver que é diferente. Muito obrigado, boa noite. Parabéns aí por vocês terem vindo aqui, principalmente ao professor Joel, os demais professores que estão aqui, por trazerem vocês aqui para nos ouvirem e terem esse debate. Acho que as perguntas agora e dúvidas que vocês tiverem será importante também. E façam um desafio de a gente fazer um seminário para uma tarde toda, um dia todo, Marião, debater a questão tributária mesmo. Né? E a gente apresentar soluções para os nossos representantes. Obrigado, boa noite, senhores. Obrigado, vereador Maurício. A gente vai passar então para as perguntas. Vou pedir para o pessoal ser sucinto na pergunta e quem for responder também ser objetivo, porque nós temos que encerrar aqui até as 9h30 da noite, que é o horário que vem o ônibus dos estudantes que vão estar retornando então para suas instituições. O Jonathan está ali, quem quiser fazer a pergunta já pode levantar a mão, já faz a pergunta e diz para quem que é. Algum professor, alguém da CIL Jovem? Boa noite a todos. Meu nome é Adelar Dias, eu quero dirigir uma pergunta ao secretário Marião. Mário, se abre muitas empresas aqui em Lages, e porém o número de desempregados tem crescido continuamente, diariamente. A fila do Cine, quando a gente passa na frente, ela aumenta em busca do emprego e também do auxílio-desemprego. Eu queria de você o que tem, a Secretaria tem um projeto para dar um equilíbrio lógico nesse emprego e desemprego. Essa é a minha pergunta. Quando você vê a fila do Cine, é justamente buscando o auxílio-desemprego, que hoje é onde eles estão mais empenhados. Nós temos reforçado muito a questão da qualidade da capacitação, da qualidade da nossa mão de obra. Nós tivemos recentemente, no Banco do Emprego, Adelar, nós tivemos a busca de 200 funcionários para a VAN, onde exigia o 2º grau completo. Nós tivemos que fazer entrevista com 2.000 pessoas. A pergunta é, você tem o 2º grau? Tenho. Traz o comprovante ou traz o teu diploma. Eu ainda não terminei. Nós estamos vivendo ainda uma sombra do não dá nada. Nós passamos aí uma época do não dá nada. Não estudar não dá nada. Passar de ano por idade. E uma série de outros erros que se foi somando à nossa realidade, e nós acabamos tendo uma mão de obra pouco qualificada. E um alerta, eu já estive numa sala de aula junto com o Joca, um alerta que nós estamos fazendo principalmente aos cursos técnicos. Nós teremos já a Bernec aqui. E eles, além do 2º grau, eles querem técnicos. São 600 vagas. Técnicos. Nós precisamos nos qualificar. Nós precisamos buscar conhecimento. E isso nós temos pregado bastante e conseguimos já esse ano qualificar quase 1.000 pessoas nas áreas simples. Os nossos cursos de capacitação têm se
limitado a 20, 30 horas no máximo, porque a nossa grande intenção nessa ação é de que as pessoas aprendam a aprender, que as pessoas voltem a ter gosto pelo aprendizado. Essa é a nossa preocupação e temos buscado muito esse tipo de ação. Agradecer ao Marião e também ao seu Adelar, que é ex-vereador desta casa. Seja sempre bem-vindo à Câmara de Vereadores. Eu vou passar para o Juliano, da Jusesc, que vai estar respondendo a pergunta do vereador Osni. Vereador Osni, primeiramente, obrigado pelo questionamento. É verdade a tua posição. Apesar do grande número de aberturas, há também um grande número de fechamentos. Eu não tenho aqui os dados de Lages, mas eu tenho os dados do Estado. Do Estado, de 46 mil empresas abertas, foram fechadas em torno de 12 a 15 mil. Isso se deve a diversos fatores, né? Nós temos hoje a atividade MEI, que ela é uma atividade que impera, é o pontapé inicial, é a porta de entrada no empreendedorismo, e há um grande número de aberturas e fechamentos. Muitas vezes porque o MEI ele inicia sua atividade por necessidade e oportunidade. Quando é por necessidade, um carpinteiro que foi demitido de uma empresa, ele busca a subsistência através de um MEI, desempenhando a sua atividade original. Porém, quando ele retoma o emprego, ele fecha a empresa. Então, a gente tem uma dificuldade de entender esse movimento. Mas, realmente, aqui, como em todo o Estado, impera fechamentos, mas hoje nós viemos falar sobre assuntos positivos, né? E a abertura de empresas aqui e no Estado tem batido o recorde. Obrigado, Juliano. Mais alguém lá quer fazer pergunta? Se quiser, pode levantar a mão, a gente vai passar o microfone ali. E eu tenho uma pergunta, eu queria fazer para o secretário executivo da Amures, o Walter. Eu sei que ele está dominando esse assunto, que está em pauta. O Tribunal de Contas do Estado aí tem uma proposição, secretário, da extinção de alguns municípios no estado de Santa Catarina. E eu, parafraseando com o título do feirão do imposto deste ano, menos municípios é mais eficiência ou menos municípios é mais problema? Vamos pegar a Alemanha como exemplo. A Alemanha tem o tamanho do estado de Mato Grosso do Sul em extensão territorial. E tem 11 mil municípios e é uma potência mundial. Não está na quantidade, Lucas. Alguém de vocês aqui mora no interior? Algum município próximo aqui ou todos de Lages? Mas vamos perguntar, se nós perguntarmos aqui na rua, vocês querem que feche, encerre o município de Painel? Pode ter certeza que a resposta é sim, pela forma com que foi colocado na mídia, de que essa população, esses municípios são ineficientes. Ineficientes por dois fatores. Porque tem que ter 9 vereadores e porque tem que ter um prefeito. Basicamente, tem que extinguir os municípios porque esses dois agentes públicos, eles trazem um grande dano. Eu fiz um levantamento dos municípios aqui, são 9 municípios que seriam atingidos, que não teriam 5 mil habitantes na população, rendem ou arrecadam de tributos no ano em torno de 140 milhões de reais. E com a incorporação desses municípios aos municípios mães, não haverá mais esse recurso. Esse recurso vai ser distribuído no bolo, seja ele do Estado, seja ele nacional. Portanto, nós vamos deixar, tirando o prefeito e o vereador que ninguém quer, mas todos querem unidade básica de saúde. Todos querem unidade, creche, escola, manutenção de vias, estradas, asfalto. Todos querem qualidade de vida, então não há como não ter esses municípios existindo, porque, inclusive, essa questão de dizer o limite populacional é 5 mil habitantes, não é. Tem que ter outros índices, tanto que o Santa Catarina não vai poder ampliar novos municípios, mas os estados do Norte e Nordeste irão sim criar novos municípios. Então, a questão não está na quantidade, vereador Lucas, está sim na quantidade. E o tribunal cometeu um equívoco absurdo, e eu me referi aqui a eles, quando fez esse estudo e disse que esses municípios são ineficientes. Aí a gente perguntou, ineficiente qual ponto de vista?
se a ponto de vista da receita própria, que eles consideraram apenas IPTU e ISS como receita própria. E eu perguntei, dei um exemplo de Campo Belo do Sul e Cerro Negro, que tem vasta extensão territorial com plantações. E eu perguntei, bom, a venda da soja gera tributo? Gera. Onde é que foi plantado a soja, o milho? É naquela região. Onde é que as florestas estão plantadas? É no interior. No interior não tem IPTU. Não vai ter IPTU. Mas gera movimento econômico, sim, gera receita, gera a economia. Então, há um equívoco do tribunal na análise de dizer que somente IPTU e ISS, que é o Imposto Predial Urbano, e o ISS, o Imposto sobre Serviço, é que é a origem. Então, é um equívoco que eu acho, sim, isso a gente pode até, num outro momento, né, Lucas, debater mais, mas é o seguinte, defendam a manutenção da existência de mais municípios. Vamos trabalhar na mudança da forma de gestão. Não é necessário 9 vereadores, talvez não seja necessário, então vamos discutir isso. Então, não é 9, é quantos? É 5? É 3? A remuneração é quanto? Vai ser menos? Vai ser... Bom, vamos discutir isso agora. Extinguir o município, vamos tratar os municípios de forma diferente. Né? Os municípios hoje são tratados igual, Lages a São Paulo, Painel a Lages. Não dá para ser assim. Então vamos, assim como as empresas são de portes mais, menos, né? Vamos também tratar os municípios dessa forma e aí a gente evita esses questionamentos. Obrigado, secretário. Talvez o caminho seja a redução do 12º para os demais poderes, né? Começando pelo governo do estado, que já é um encaminhamento do atual governo, o Juliano tem conhecimento, e também na esfera dos municípios. Aqui tem projeto de lei do vereador Maurício, que reduz o 12º, que hoje é de até 6%, no projeto de lei reduzindo para 4,5%, criando um teto. Talvez o caminho seja esse, reduzir o 12º nos municípios, diminuindo o recurso para o Poder Legislativo, que vai ter que se adequar, menos é mais também no Poder Legislativo. Vamos passar para lá que tem uma pergunta. Boa noite, meu nome é Késia. Eu gostaria de perguntar para o senhor Sérgio, do Observatório Social, quais são as principais barreiras que o Observatório Social encontra no seu trabalho de fiscalização na gestão pública, né? Quais são os principais empecilhos, e também se ele conta com algum apoio da gestão pública, ainda que seja apartidária, né? Mas se ele encontra algum apoio da gestão pública no serviço que faz. E se puder também fazer uma pergunta para a Sabrina Manfroy. No início da sua fala, tu falou que o feirão do imposto também foi feito em vários anos. Eu gostaria de saber quais são as ações que já foram feitas, em que consistem essas ações, que tipo de trabalho vocês fazem, e se ainda há alguma ação pendente. Com relação ao observatório, nós encontramos para exercer o nosso trabalho. Né? Nosso trabalho é feito exclusivamente por voluntários, né? Evidentemente que não remunerados, e invocando sempre a lei de acesso à informação e utilizando também a lei da transparência, nós conseguimos acessar o que a gente bem entender no serviço público. O nosso âmbito é o município de Lages. Tá? Claro, existe às vezes alguma dificuldade de a gente pegar e conseguir chegar no trâmite todo e encontrar a informação que a gente precisa. Nós temos um relacionamento muito bom com o setor de licitações, né? Questionamos quando nós questionamos, e exatamente nesse ponto que nós estamos também sugerimos quantas vezes essa questão da eficiência do serviço público. Né? Um fato bem concreto que ocorre, por exemplo, é em relação a aditivar contratos de obras. A informação que nós temos, que é exatamente em função de erro de projeto, que aditiva a maioria dos contratos. Então, a sugestão nossa, por que não existe um grupo, por exemplo, de 3 grupos de engenharia que avaliassem esses projetos, que não determinasse essa ocorrência? Com relação, você comentou mesmo só sendo a partidária, nós não temos nenhum recebimento de valores que não sejam oriundos de entidades de classe, a CIO, CDL, maçonaria, Fiesc, empresas e pessoas físicas.
pessoa física, também o doador, não pode ter nenhum vínculo partidário, absolutamente. Boa noite. Respondendo a pergunta da Késia. Então, com relação às ações que nós fizemos para o Feirão do Imposto, nós começamos há mais ou menos um mês atrás as ações. Nós fizemos conscientização para a população, empresários, escolas e universidades. Então, nós fomos nas instituições, né, conversar, apresentar o Feirão do Imposto e trazer para cada uma das instituições como que nós trabalharíamos essas ações, junto também em parceria com o Observatório Social. Com relação às ações no decorrer do Feirão do Imposto, desde o início dele, uma das ações foi apresentar na nota, né, ter o destaque do percentual de imposto na nota ou no cupom. Esse próprio evento que a gente está fazendo, que é o 2º Seminário de Gestão Eficiente, também foi uma das nossas ações para o Feirão do Imposto, e também o dia D, que nós vamos estar realizando no sábado. Eu até aproveitar a minha fala aqui para fazer o convite para todo mundo para estar participando no nosso dia D, vai acontecer no dia 25. Nós vamos fazer a ação ao lado do terminal urbano, na praça, das 10 da manhã até as 14 horas da tarde. Em parceria também temos o Serra Shopping, onde os lojistas vão estar vendendo pelo menos um produto sem cobrar o valor do imposto, em parceria conosco, e no período da tarde, das 15 às 17 horas, estaremos no Garden, também com parceria com os lojistas, vendendo produto, pelo menos um produto em cada loja, sem cobrar o valor do imposto. Então, seriam essas as nossas principais ações, né, e é questão de conscientização, principalmente. Obrigada. Obrigado, Sabrina. A gente agradece as perguntas e, para encerrar, o Thiago Andrade, que é coordenador da CIL Jovem, vai estar fazendo o convite aí, reforçando o convite para vocês todos. Boa noite a todos. Cumprimento o vereador Lucas e agradeço por mais uma vez abrir a porta para a CIL Jovem. A ideia, vereador Maurício, e agradeço ao senhor também, porque o senhor estava aqui junto com o vereador Lucas o ano passado, no nosso primeiro seminário, não desmerecendo a presença do restante do público e do restante dos vereadores, mas agradeço por vocês terem acreditado nesse nosso trabalho. E a ideia de trazer para dentro da Câmara, e fiquei muito feliz pelos alunos que estavam aqui, porque foi a CIL Jovem que me proporcionou a oportunidade de colocar os pés aqui dentro da Câmara pela primeira vez há alguns anos atrás. Me despertou essa vontade de querer participar, assim como o senhor Walter falou aqui, que a gente tem que participar, a gente tem que se engajar, a gente tem que se meter, né, e tentar ajudar de alguma forma, e eu agradeço a CIL Jovem por isso, porque alguns anos atrás me proporcionou de estar aqui, e hoje eu tenho eu sei que tenho esse trânsito aqui no meio por causa desse grupo, e tenho aprendido muito. Então, agradeço a casa mais uma vez por ter aberto as portas. Muito importante esse seminário, muitas coisas importantes foram faladas aqui hoje, e eu acredito que as pessoas tiveram essa mesma oportunidade que eu tive há anos atrás, como muitos alunos que aqui estavam, tiveram essa oportunidade de levar esse conhecimento adiante e possam estar comentando isso com seus familiares e discutindo isso no dia a dia, através até do estímulo dos próprios professores, porque é isso que o Feirão do Imposto quer levar. Ele quer levar essa discussão, é isso que esse jovem quer fazer, quer trazer não só a revolta pela falta ou pela ineficiência no retorno dos impostos. Não é isso. A gente quer participar de alguma forma, a gente quer aprender com os senhores, assim como a gente também quer dar as nossas sugestões de melhorias, né? Em 2017 foi aprovada a lei do Lages Bem Mais Simples aqui na nossa cidade, e a CIL Jovem estava de olho, tá? A gente estava participando da GO do Congresso lá em Balneário Camboriú e ligado aqui como é que estava a votação, porque a gente está muito próximo e a gente quer saber disso, né, Aldo? A gente quer saber das coisas que estão acontecendo, a gente quer que venha realmente à tona. Então, a gente está aqui para aprender, e eu acredito que a gente está levando muito dessa casa, mas a gente também quer ter uma participação, quer propor também, quer chegar a esse nível de aprender e poder propor, poder discutir da melhor forma possível. Nós somos jovens empreendedores, somos inquietos, né? A gente quer realmente
com esse slogan, né, menos é mais. A gente aprende muito, e está ali a equipe, e em nome da Sabrina eu agradeço por todo o trabalho que tem sido feito, porque na Sil Jovem a gente aprende a fazer muito mais com menos recursos, porque a gente não tem recurso. Né? A gente é uma entidade sem fins lucrativos, nem entidade somos, na verdade, né? Estamos ligados à Sil, então a gente faz muito com muito pouco recurso. E a gente acredita muito, por isso que a gente tem plena convicção em dizer que essa casa ela tem que discutir o 12º. Tem que discutir, não estou dizendo que tem que aprovar, mas no mínimo tem que discutir realmente reduzir o repasse. A gente concorda com isso. Menos é mais. Assim como em várias esferas da sociedade, assim como nas nossas empresas, a gente tem que se virar em fazer mais com o pouco que nos é dado. É claro que aqui eu não vou ser hipócrita de dizer que é o empresário que paga o imposto. Não é. O empresário que paga o imposto, ele não está fazendo a sua gestão de custos ou a sua gestão tributária da maneira correta. Todos nós, incluindo os vereadores, incluindo, né, o executivo, incluindo o pessoal do Observatório Social e toda a Sil Jovem, toda a população que paga esse imposto. O que a gente precisa é discutir mais a respeito disso, aprender mais a respeito disso e propor mais. Então, muito obrigado pela presença de todos, obrigado por todos que falaram aqui, a gente com certeza leva esse grande aprendizado e a gente vai continuar conversando com os senhores. A gente muitas vezes não está presente, mas estamos estimulando isso nos nossos nucleados para que a gente possa estar mais presente aqui na Câmara, porque a gente já fica em cima da Prefeitura conversando e tentando participar de muitas coisas que a Prefeitura faz aqui, que o Executivo faz, e a gente tem que participar também de uma forma mais ativa das outras ações. Deixo o meu agradecimento, reforço que o dia D, né, muitas vezes, e infelizmente os alunos agora foram embora, mas muitas vezes a população se pergunta o que a gente pode fazer? Né, como que a gente pode cobrar, né, como que a gente pode participar e tudo mais. Então, são ações organizadas como essa do Feirão do Imposto, como o dia D, levar para a praça, levar para dentro dos shoppings, levar para a população poder discutir isso aí e todos nós construirmos juntos algo melhor, não só para as empresas, não só desburocratização para as empresas, mas para a nossa comunidade como um todo. Então, muito obrigado a essa casa, realmente fico muito feliz em mais um ano estar aqui e poder levar esse conhecimento adiante. Obrigado, Thiago. Aqui coordenador da Sil Jovem, quero agradecer a todos vocês, agradecer a Sabrina, coordenadora do Feirão do Imposto, agradecer também o Aldo Ismério, coordenador do Núcleo de Contadores da Sil, o secretário municipal de Desenvolvimento e Turismo, o Marião, se assim nos permite chamá-lo, o presidente da JUSESC, o Juliano Chiodelli, que veio direto de Florianópolis para participar desse evento. Obrigado pela tua participação aqui, foi muito produtivo, conhecer o trabalho que vem sendo realizado. Agradecer também o Walter Manfroy, secretário executivo da Amures, também uma boa contribuição nessa noite. O Mário César Alves Júnior, da CDL Jovem, o presidente do Conselho Administrativo do Observatório Social e os vereadores. O vereador Osni, que permaneceu conosco, o vereador Jair, o vereador Bruno, o vereador Maurício, que já estava aqui no ano passado, naquela sexta-feira fria, chuvosa, permaneceu firme aquele dia e hoje também continua conosco, e vocês todos da Sil, CDL e os estudantes que estiveram presentes aqui. Muito obrigado e esperamos que no ano que vem nós possamos repetir a parceria e realizar mais um evento como esse, discutindo questões que são importantes para a nossa cidade, para o Brasil como um todo. Obrigado e boa noite para vocês.